Olá, boa noite. Iniciando mais uma live aqui no Facebook, onde hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito recorrente, né? Coach hoje está sendo muito falado, né? Sim. Ainda mais depois da situação lá da novela da Globo, né? Que o negócio tem uma personagem lá, aparece, né? Novela das 9, né? É, Que é uma coach, né, Fá? isso mesmo. Aproveita e dá uma boa noite aí pra turma. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Show, show. Pois é, ontem nós tivemos aí algumas questões que impediram que nós fizéssemos a live, mas estamos de volta, né? É verdade. Aí, Luana aí. A Luana já apareceu. Opa, tá chegando rápido aí pra você. viu? Opa, Aí, ó. olá Luana, Boa seja bem-vinda. noite. Boa noite. Sentimos falta de todos vocês ontem, né? Mas tivemos, né, que cumprir com compromissos que não permitiram, né, que nós viéssemos para cá para bater esse papo maravilhoso com esse pessoal. Todos os dias, quando não tem uma falta, né, de segunda a sexta, às 22 horas, o nosso... Encontro marcado. Isso aí, isso aí. E aí, na última live que nós tivemos, antes de ontem, nós tivemos ali uma sugestão do Thiago, né? Do Thiago. Do Thiago para falar sobre coaching, né? Thiago não, Matheus. Do Matheus falar sobre coaching, isso. E hoje a gente vai falar então sobre esse assunto tão relevante, né? Desde a origem do coaching, do que é o coaching, né? Para que ele veio, como que está o mercado, vale a pena investir nessa carreira, sim ou não? E aí a gente vai discorrer sobre tudo isso daí. Até deixei aqui uma colinha, né, para poder lembrar de tudo completinho para passar para o pessoal hoje. Alá, Luana, eu também, né? Legal, legal, show! Então, como é que tá aí, Fá? Já compartilhou? Já. Então você que está aí no grupo Mentes Vencedoras, quer saber mais sobre coaching, vem para cá, para a página, vem para a página, acompanhe aqui direto da página para que você possa interagir comigo, com a Fabiana e com todos os seus colegas de live, né? Olha, Juliana, ontem nós faltamos, antes de ontem foi a Juliana Belo que faltou com o Rogério, né? Hoje estamos juntos novamente, Juliana. Também saudade de vocês, esse casal maravilhoso, certo, Fá? Certo. Você não pensou pra mim. Não apareceu ainda, que tá aqui verdinho pra mim. E agora o Sandro o Sandro, boa Santos, meu noite. amigo Cebola de longa data. Ele também faz os dias, né? Faz sim. Agora apareceu, Juliana. E o meu amigo Rogério, Juliana, cadê o Rogério? Né? Chama o Rogério aí, vem pra página agora pra gente iniciar esse papo sobre o quê? Coaching. O que é coaching, Sim. como que é um processo de coaching. Sim. E vale a pena investir nessa área? E aí? E aí? Agora eu vou dizer se vale ou não vale. Ok? Mas vamos começar? Vamos. Então, aquele negócio, se eu souber, eu digo que sei. Se eu não souber, eu digo que não Sei. E você pergunta, você começa, diz aí o que você tem para dizer. Para Eu digar. acho que, primeiramente, explicar o que é o coaching, né? Ok. Vamos explicar a origem, como começou esse negócio? Vamos, legal. 1975. Nossa, eu conheço bem essa data. Pois é, esse ano é um ano importante, né? O ano em que... Pois é. eu vou falar, vai, depois o pessoal faz a conta. O ano em que nascemos, né? Pois é. Pois é, 1975. E o ano que começou o coaching. Olha que coincidência. Será que é coincidência? Será? Né? Gente que hoje está tão envolvido com essa ferramenta maravilhosa, né? Verdade. Mas o coaching começou em 1975. Timothy Galway, né? Timothy Galway é o nome dele. E ele escreveu um livro chamado, né, em inglês, The Inner Game of Tennis, que numa tradução para o português, uma tradução livre e direta, é o grande jogo de tênis, né? E da onde veio o coaching? Primeiro, o termo coach vem de treinador. Sim. Mas na verdade, o coach, que é o treinador, ele antes desse termo vir de treinador, que é o nome coach em inglês é treinador, ele vem, sabe do quê? Do quê? Do cocheiro. Uau. É, aquele que dá direção para a jornada. O cocheiro, quando está ali na carruagem, ele não está dando direção para a jornada dos seus viajantes ali dentro da carruagem? Sim. Pois é, ou da carroça, seja lá o que for.
Vem desse termo, o coach, do treinador em inglês, vem do cocheiro, que é a pessoa que dá direção à jornada. Conduz, né? Conduz, exatamente. Legal. E aí nós temos, é importante a gente entender, em 1975, Timothy Galway, ele percebeu o seguinte: jogo de tênis é diferente, por exemplo, de um Fórmula 1. Fórmula 1 tem carros diferentes, motores diferentes, então o equipamento faz muita diferença entre o campeão e o vice, não é verdade? Sim, entre aquele verdade. que vence e o que perde. No tênis, é o seguinte: olá, Rogério, seja muito bem-vindo! Seja muito bem-vindo, Inês Correia, seja bem-vindo, Inês. Pra mim, só que tá aparecendo, faz verdinho, daqui a pouco aparece aí. Não, Boa Rogério noite. já tava. Legal, legal. E aí o que acontece? Então, ele percebeu o seguinte: grande jogador, sabe jogo de tênis? Cada um tem uma bolinha ali, tem a bolinha para os dois, né? Tem cada um com a sua raquete e nada além. Ou seja, é puramente a técnica do jogador que vai fazer a diferença, certo? Não é igual a Fórmula 1 que o carro, o motor vai fazer a diferença. Sim. E aí o que ele percebeu? Geralmente quem mais vence é o número 1 do mundo, certo? Sim. Por isso que ele é o número 1. Só que ele percebeu que tinha situações em que o número 1 perdia para o número 142. Que isso? No tênis às vezes acontece a zebra também, a zebra aparece no tênis. E aí ele começou a fazer um estudo e ele percebeu o seguinte: que quando havia uma diferença técnica muito grande e aquele que era tecnicamente inferior vencia o que era tecnicamente superior, qual era o fator que fazia toda a diferença para que o superior perdesse para o que tinha um fator técnico inferior? Aquele dia que o jogador não acordou bem. Não estou legal de cabeça, não sei, não consigo me concentrar, não estou bem, por algum motivo. E através desse estudo saiu esse livro, né, The Inner Game of Tennis, que foi o início de todo o processo de coaching como conhecemos, em 1975. Opa, tem alguém aqui, acho que é a Luana, né? E que ela está estudando em filosofia sobre o cocheiro. Isso. Legal, legal, é isso aí. E aí, o coaching veio se desenvolvendo, foi ganhando status dentro das organizações, dentro do desenvolvimento de profissionais, a tal ponto que o grande CEO histórico da GE, da General Electric, o Jack Welch, disse o seguinte: no futuro, todo líder terá que ser um coach, não vai ter jeito. Então, por aí você vê a dimensão que o coach e o coaching, né, a função do coach e o coaching, acabou ganhando ao longo de todo esse tempo, de todo esse processo, de todo esse desenvolvimento de ferramentas e aprimoramento que foi feito em todos esses anos. A ponto de Jack Welch dizer isso daí. No futuro, todo líder terá que ser um coach. Vamos entender a diferença entre três termos fundamentais: coach, coachee e coaching. Isso é importante entender também. Está sendo aqui meio uma palestra sobre coaching, né? Sim. Mas vamos lá. Coach é o treinador. Como é em inglês? Coach. É o cocheiro, é o que direciona, dá direção à jornada, direciona o processo. Coachee é o cliente, é o que contrata o coach, é o que passa pelo processo, é o que busca o desenvolvimento. E coaching é o processo propriamente dito. Sim. E o que é o coaching, então? Então, de um lado você tem o coach desenvolvendo o coachee, o profissional desenvolvendo o cliente, coach profissional, coachee cliente. E aí, primeira coisa que o coach vai fazer, vai entender onde é o ponto A, o ponto em que o coachee está na vida dele, em uma determinada área que ele queira desenvolver, e qual é o objetivo dele nessa área, que é o ponto B. E, em cima disso, ele vai, junto ao coachee, traçar aí um programa de metas a serem realizadas, vai traçar toda uma estratégia, uma jornada para que o coach saia do ponto A, a vida que ele vive hoje, em determinada área, seja lá qual área for que ele escolheu, e chegue ao ponto B, que é o ponto que ele quer chegar, o ponto ideal. Sim. Esse processo de desenvolvimento, às vezes o coach vai ter que ajudar o coach
a quebrar crenças limitantes, a trabalhar aquilo que está dentro do coaching, impedindo que ele realize essas metas, que ele entre em ação para realizar essas metas, que saia da procrastinação. E muitas vezes, veja bem, somente a formação em coaching não dá para ele quebrar todas as limitações. Então, às vezes, ele vai ter que encaminhar, se ele tiver somente a formação em coaching, o coaching, quando necessário, para um terapeuta. Tá claro isso daqui? Respondi bem o que é o coach? Sim. O coaching? Bem explicado. Ok, o que tem aí? Diz aí. Felipe dando um alô. Hoje ele está lá aprendendo mais um pouquinho com a gente. Salve, Felipe! Seja bem-vindo, grande amigo. A Luana gosta de palestras, principalmente da parte teórica. Parte teórica? Uau! Muito bom, muito bom. Bom, e em relação à parte agora que você colocou, né? O processo, você acha que acabou de falando junto, né? Qual o processo? Não, tem muito detalhe para entrar aí. Então explica pra gente qual é o processo, Okay. né? Geralmente, muitos coaches, eles acabam utilizando 10 sessões em um processo. Então, o coach, ele procura o profissional, o coach, e aí, muitas vezes, sabe qual que é o grande desespero de coach recém-formado? Quando o coach chega e fala assim, eu não sei o que eu quero, eu não sei o que eu vim buscar. Então, a primeira tarefa do coach é saber extrair do coach o que ele pode querer buscar na vida dele. E existem ferramentas para isso. Mas a maioria dos coaches ficam desesperados quando o cliente diz isso. Eu não sei o que eu quero, eu não sei o que eu vim buscar aqui. E aí é a hora de você usar uma série de ferramentas, roda da vida, seja lá, né, o quadro de valores. Existe uma série de ferramentas que você começa a ajudar o cliente a encontrar um norte, encontrar uma direção para onde ele vai querer levar a vida dele dentro daquela área que ele está precisando desenvolver na concepção dele. Sim. E qual foi a tua pergunta mesmo? Qual é o processo? Qual é o processo? Então vamos lá. A maioria dos coaches, né, trabalham, por exemplo, com 10 sessões de coaching. Eu vou falar, não do processo da maioria, vou falar... 10 seria o quê? O máximo, o mínimo, Não existe, cada um cria a sua... E lógico, quando você tem a formação, aí eu vou fazer uma comparação com hipnose. Sim. Quando você se forma em hipnose clínica, você tem o hipnoterapeuta e você tem o hipnólogo, que estuda a hipnose, e você tem o scriptólogo, que só aplica script de hipnose. Tem uma grande diferença entre um profissional e outro. Um está preso a um script, e se ele não tiver o conhecimento a fundo da hipnose, a hora que o cliente faz algo que está fora do script, ele fica meio perdido. Sim. Ele não tem o jogo de cintura do improviso junto ao cliente, porque cada sessão é uma sessão. Sim. Quando a pessoa sai de uma formação em coaching, ele fica preso somente ao que a formação diz, que tem que ser 10 sessões assim, assim, assado, ele vai ficar engessado igual o scriptólogo. Sair do script. Então, eu, por exemplo, nunca um processo... Hoje, logicamente, a gente deu uma esquematizada dentro das experiências escolhidas, mas é um sistema de coaching exclusivo do Luciano Campos, do Mentes Vencedoras. Né? Mas é um processo exclusivo do Luciano Campos. Por quê? As experiências foram direcionando o processo para 8 sessões. E o cliente quer resultado mais rápido, desde que seja um resultado importante para a vida dele. Sim. Então, nesse desenvolvimento, eu defini aqui 8 pontos fundamentais que o coach precisa passar para alcançar, sair do ponto A, a vida que ele vive hoje, em uma determinada área que ele vai escolher, e chegar ao ponto B, que é a vida que ele quer viver nessa área, que ele escolheu desenvolver-se. Tá certo? Então, vamos lá. Muito bom. Ailton, seja bem-vindo, Ailton. O que o Ailton diz aí, Fá? Não tem aqui pra mim. Não tem para você? Tá ok. Então vou ler aqui. Não consigo ouvir ao vivo, só porque me interessei. Ok, então, Ailton, eu não sei falar em Libra, já que você não consegue ouvir, mas vai ficar gravado aqui, tá certo? Então vamos lá. Vou falar aqui, eu tô com uma colinha aqui, gente, para poder explicar para vocês exatamente como que funciona todo o processo. Então existe uma primeira sessão, que é uma sessão onde a pessoa vai saber exatamente tudo
o que é e onde que o coaching pode servir na vida dele ou não. Então tem uma primeira sessão onde a pessoa até ganha, né? Só dela vir para a primeira sessão, ela já ganha uma apostila como essa sobre coaching. Ela vai saber exatamente. Se ela vai contratar o processo ou não, né? As 8 sessões ou não, aí é uma decisão dela. Mas eu peguei essa colinha porque dentro das explicações eu mostro passo a passo que vai ser desenvolvido aqui. E eu quero ter realmente toda a segurança aqui para passar os 8 passos sem falhar nada para o pessoal que gosta tanto das nossas lives, ok? Ok. Então vamos lá. Beleza, a pessoa passou aqui, assinou o contrato, né? Coaching com coaching, tem que ser um contrato, por quê? Eu vou me comprometer em ajudar a pessoa a alcançar os resultados dela, e eu quero o compromisso dela que ela vai fazer e vai confiar e vai fazer exatamente o que for proposto aqui. Não que ela vá receber um conselho. Coaching, gente, coach não é conselheiro. Só que ela vai ter tarefa para casa. Ela, no desenvolvimento do que essa pessoa precisa, ela vai ter que aplicar ferramentas na casa dela, no trabalho dela, dependendo do que ela escolheu, para que ela possa desenvolver as competências necessárias e fazer a estratégia valer a pena para ela sair do ponto A e chegar no ponto B da vida dela, que é o ponto que ela escolheu chegar. Então, isso tem que ficar muito claro para o cliente. Sim. Olha, não depende de mim, eu não tenho uma varinha mágica, eu não vou levar você até o ponto B. Você vai sozinho, eu vou ajudá-lo na orientação, dar direção ao processo que vai levar você do ponto A ao ponto B. Mas quem vai caminhar nesse processo, nessa jornada, quem é? O coaching. É o coach, é o cliente, tá certo? Uhum. Então, chegou, o cliente entendeu e falou, Luciano, é isso que eu quero. Aí ele vai contratar um processo com 8 sessões de coaching. E às vezes, se precisar de mais uma para aparar arestas, a gente coloca ali mais uma, tudo bem, ganha um brinde, não tem problema. Claro. O que não costuma acontecer. Uhum. Então, vamos lá. Fases do processo de coaching. Fase 1, primeira fase, primeira sessão é o encontro. Explicação de todo esse processo de coaching que ganha já essa apostila e todas as sessões a pessoa vai ganhar uma apostila. Uma apostila referente àquela sessão para não misturar nada na cabeça dela. Fica fácil a utilização de todas as ferramentas. Então, eu conto desde a origem do coaching, onde que o coaching vai servir na vida dela, como que ela tem que se comprometer, como ela tem que agir, como ela tem que encarar essa jornada do ponto A ao ponto B. Tudo que é importante para que essa pessoa tenha o melhor desenvolvimento após a contratação desse processo, ela vai aprender isso daí na primeira parte, que é o encontro de explicação do processo de coaching. Aí ela vai, conhecendo isso, ela já volta pronta, né? Vai ter algumas tarefinhas, ela volta pronta para a segunda parte do processo, que é o levantamento. O que é o levantamento? Eu vou entender esse levantamento, primeiro, qual é. O que acontece aí? A Luana pediu pra você falar outra coisa. Fala sobre o coaching na clínica com hipnose. O coaching na clínica com hipnose ou PNL. Ok. Luana, o que acontece é o seguinte. Vou dar uma explicação rápida sobre isso daí. Com a formação em PNL, Practitioner em PNL com coach sistêmico, que é a formação que eu falei antes de ontem, o coach, o profissional, ele vai, ao invés de encaminhar, se ele tem a formação em hipnose clínica, se ele tem a formação em PNL, ele não precisa encaminhar para um profissional, sim, muitas vezes para remover ali, desde que o coach queira e esteja empenhado nisso, para remover traumas, medos, fobias, enfim, sintomas que possam travar a pessoa nesse processo. Ou o cliente tem que fazer o trabalho com 2 pessoas ao mesmo tempo. Exatamente. Só que, o que acontece hoje no nosso trabalho? Coaching é uma coisa, hipnoterapia é outra. Aí a pessoa vai, se ela tiver essa necessidade, tem alguma coisa lá dentro travando, está precisando passar por uma terapia, aí, se ela quiser, ela pode procurar um outro profissional para terapia ou pode fazer a terapia comigo. E aí é uma outra história, ela contrata a hipnoterapia comigo, se ela quiser. Sim. Já se resolve no mesmo local que ela está vindo fazer o processo de coaching, certo? Sim. São processos separados.
A questão é que ela não vai precisar lidar com 2 profissionais. Ela já resolve aqui mesmo o negócio. Ela já me conhece, já tem um rapport, já está com segurança do profissional que está, né, a excelência do profissional que está atendendo. Né? Então ela já resolve aqui as suas imitações quando acontece isso. Sim, mas são processos separados. Coaching é coaching e a outra questão, né, a hipnoterapia é a hipnoterapia. Matheus? Matheus, boa noite, Matheus, seja bem-vindo. Como se forma um profissional de coach? Bom, Matheus, essa daqui eu vou responder para você da seguinte forma. Você vai descobrir isso entre junho e setembro, porque você será formado em coaching. No Practitioner, em Programação Neurolinguística do Mentes Vencedoras, você vai sair formado como coach sistêmico. O que é o coach sistêmico? Com os conhecimentos da PNL, com tudo, com todo esse conhecimento amplo das ferramentas de PNL, como coach sistêmico você já vai poder ajudar o seu cliente a remover limitações, se ele quiser, dentro da própria sessão. Então, já nessa formação, Matheus, não vai ser necessário que você encaminhe o seu cliente para nenhum outro profissional ou terapeuta. Você já vai poder desenvolver todo o trabalho ali. Né? E é um processo em que o coach sistêmico você vai poder atuar em todas as áreas de coaching que você quiser. Life coach, financial coach, career coach, spiritual coaching, enfim. Você vai poder atuar em todas as áreas porque você vai ter uma visão, você vai ter um conhecimento sistêmico do processo de coaching e não um conhecimento específico como é dado nas formações tradicionais. Então você vai ser um coach que possa atuar em todas as áreas que existem no coaching, porque você conhece o coaching a fundo, você vai conhecer o sistema a fundo, a estrutura dele a fundo, você vai poder, por exemplo, criar ferramentas, se você quiser, para auxiliar outros profissionais, coaches que não têm essa formação em PNL que você vai ter. Então você vai ter 2 formações em uma muito completa. E isso é muito importante. Verdade. Então como que se forma um profissional em coach? Você vai descobrir no curso. Ele se inscreveu, tá? Só para o pessoal saber. Ele tá na... O Rogério até colocou lá, é nóis. É nóis, Ô Rogério, o Matheus é da sua turma, viu? Matheus, o Rogério Belo é da sua turma aí. Vocês vão estar juntos, vão se conhecer. Uma ótima oportunidade também, sabe para quê? Ele tá vindo de São Paulo também, né? Os 2 são de São Paulo. Aliás, diga-se de passagem, viu, Rogério e Matheus? Eu já conversei aqui no hotel, e para quem faz curso do Mentes Vencedoras, além de ter um valor de almoço, um valor de hospedagem, numa condição especial aqui no Ibis Hotel de Jacareí, eu falo mesmo o nome do Ibis Hotel de Jacareí, porque quem merece a gente divulga, né? É um belíssimo hotel. Além de ter uma condição especial, se vocês quiserem, podem dividir o apartamento, paga uma diária e divide por 2. É isso aí. Tá certo? Então é uma condição muito especial. Você já pode até conversar aí para dividir a diária aí e tal, pegar no mesmo apartamento. Conheço os 2 e posso dizer que são 2 pessoas fantásticas, né? É um network fantástico que vai ter aí. Então essa formação... Matheus, é uma oportunidade única. Pois é. E olha, Matheus, você vai ser um coach que vai ter conhecimento de hipnose ericksoniana. Coisa que não se dá esse conhecimento numa formação tradicional em coaching. Então, nós temos um amigo que está sempre aqui, o Adalto Ribeiro. Sim. O Adalto, ele veio uma vez fazer aqui comigo um estágio num domingo, né? Foi. E ele é formado por uma grande escola de coaching do Brasil, a mais conhecida. E aí ele passou aqui 3 horas comigo, 3, 4 horas. E aí eu fui só perguntando, não usei ferramenta nenhuma dessas ferramentas que são... divulgadas, ensinadas numa formação tradicional de coaching. Foi só bate-papo. As mais conhecidas, você falava. Mais conhecidas. Daqui a pouco, deu umas 3 horas, eu falei para o Adalto, Adalto, dá uma olhada aí nas respostas que você colocou. A hora que ele olhou, ele falou, Luciano, tá tudo pronto aqui. Eu falei, 3 horas, você aprendeu isso na tua formação? Ele falou, não. Eu falei, em 3 horas, quantas sessões de coaching tradicional você economizou aqui? Ele falou, pelo menos umas 8. E se o Adalto assistir isso, gente, vocês têm o contato, ele está nas lives aí. Foi até o que apareceu no finalzinho da última live, né? Que eu não pude dar para ele a condição, porque ele só apareceu no finalzinho. É só perguntar para ele a diferença que faz uma formação com PNL.
né? Então, que a gente aplica aqui, por isso que é formação Practitioner em PNL do Mentes Vencedoras, porque eu vou passar para vocês todo o diferencial que fez com que a gente fosse tão indicado hoje aqui, né, por quem passa pelo nosso trabalho. Então, vamos lá. Primeiro, sim. Lembrando, né, que hoje é o Dia das Mulheres, né? E ela tá mandando um abraço. Obrigada, Luana, para você também. Eu vou puxar minha para orelha. Todas as mulheres. Eu vou puxar minha orelha. Gente, eu não, na verdade, vai parecer que eu tô querendo sair de mansinho, tá? Mas não quero não. Eu pensei nisso antes da live, eu ia esperar alguém se manifestar para eu falar sobre o Dia Internacional das Mulheres. E lógico que eu dou parabéns para vocês, mas não pelo dia 8 de março não. Por todos os dias da existência de vocês. Porque vocês oferecem à vida algo que nós homens nunca poderemos retribuir. Tá? Vocês oferecem a oportunidade de nós entrarmos no mundo, de vivermos. E por isso a gente nunca vai ter nenhuma oportunidade de retribuir toda essa grandeza que vocês oferecem, com muita dor, para que a gente possa existir. Vocês são sensacionais. Um dia é pouco, né? Esse Dia Internacional da Mulher deveria ser todos os dias da existência de vocês. Pois é, mas para existir esses homens maravilhosos, também precisa de um outro homem, né? Que a mulher sozinha também não faz nada. Tá certo, então é rasgação de seda. Mas olha, gente, vocês são maravilhosas. Parabéns, mulheres, parabéns mesmo. Mas eu me recuso a dar o parabéns pelo dia 8 de março. Para mim, Dia Internacional das Mulheres, todos os dias da existência de vocês. Tá certo? Estou eu aqui confirmando. Você fala isso sempre mesmo, não tá sendo só agora não. Fala isso o tempo todo. Não dá. É igual o Dia das Mães, um dia é muito pouco. É igual o Dia das Mães que você fala também. Dia das Mães é todo dia. Todo dia. Né? Então, vocês são maravilhosas. Só tem que agradecer. A gente nunca vai retribuir o que vocês fizeram por todos nós homens, né? Que temos muito que aprender com vocês. Tanto é que vocês estão entrando de um jeito no mercado de trabalho que a gente está coado. O que vocês pegam para fazer, impressionante que vocês fazem. Né? Mas a soma de todos nós é o mais importante. Legal? Com certeza. Show! Então vamos falar das fases do processo de coaching. Primeiro encontro, onde vai ser explicado tudo isso, né, de uma forma mais detalhada. Depois, levantamento, para que você entenda o seu ponto A, o ponto que você vive hoje, fazer um mapeamento de toda a tua vida neste instante. É uma sessão só para isso. E um mapeamento específico, detalhado daquela vida que você quer alcançar numa determinada área da sua vida. Uma determinada área da tua vida. Por que eu falo isso? É importante o foco. Se você abrir muito o leque, você perde o foco e você não faz nada. Entendi. Então, dentro dessa área escolhida, a segunda sessão, a gente vai identificar como que está toda a tua vida detalhadamente agora, hoje. E detalhadamente o que você quer conquistar para a tua vida nessa área. E a gente vai traçar daí a jornada entre um ponto e outro. Terceira sessão, identificação de metas e resultados esperados. Tá aqui, estou olhando na colinha aqui para não pular uma sessão, botar a terceira em quarta, a quarta em terceira. Depois da primeira sessão que a pessoa entendeu o que é o processo de coaching, qual que é as obrigações dela dentro do processo, o que ela vai receber, enfim, a importância disso tudo. E a partir do momento que ela identificou ponto A, ponto B, agora a gente vai traçar as metas. A gente vai traçar exatamente o passo a passo que ela precisa realizar na vida dela para sair desse ponto A que a gente identificou detalhadamente e alcançar o ponto B, que foi identificado também detalhadamente. Então agora a gente vai traçar a estrada, a jornada entre um ponto e outro da vida da pessoa, nessa questão específica que ela escolheu. Vamos lá. Quarto, discussão. Ponto importante. Propósito de vida, a gente vai identificar, e valores do cliente. Por quê? Tudo que uma pessoa faz, se aquilo tiver contra o seu propósito de vida e contra os seus valores, não adianta insistir naquele ponto que a pessoa, por mais que ela tenha tudo detalhado, meta, o que ela vive hoje, onde ela precisa chegar, mas se nessa trajetória nós tivermos ali algumas metas que
a realização dessas metas possam bater de frente com o propósito de vida dessa pessoa, com os valores dessa pessoa, nada vai acontecer. Então aí a gente vai trabalhar o ser humano, vai identificar por que você pensa sobre isso como você pensa. E aí a gente vai confirmar se tem sentido aquele tipo de crença na vida da pessoa, ou se está na hora dela rever essas crenças para ela destravar o seu comportamento e melhorar as suas atitudes para alcançar aquilo que ela busca. Então olha como é que é uma escadinha. Ela entende o que é coaching, depois ela vai identificar ponto A, ponto B, traçar metas. Agora a gente vai ver o que pode interferir em termos de crenças no desenvolvimento da jornada entre a vida atual e a vida que ela quer alcançar nesse determinado assunto. Sim. Certo? Ponto. Quinto, análise. Agora que a gente já deu uma equilibrada nas crenças da pessoa, a gente vai fazer uma análise dos pontos fortes que essa pessoa tem para conseguir conquistar tudo isso e os pontos que vai precisa desenvolver, que ela ainda não está tão forte, que é a análise SWOT. Só que uma análise SWOT pessoal, é a mesma análise SWOT, só que pessoal, você vai ver forças e fraquezas, você vai ver ameaças externas e ameaças internas, e você vai compilar tudo isso para você poder identificar o que é preciso desenvolver, e aí vai vir metas de desenvolvimento dos pontos onde ela precisa desenvolver mais, fortalecimento daquilo que ela já é forte, e a gente vai passar uma série de tarefas para isso daí, além do que a gente vai fazer análise de perfil comportamental dessa pessoa se ela quiser, porque é um outro processo separado, aí a gente já entra com a análise de perfil comportamental. Ela vai ter um total autoconhecimento para ela poder transformar esse autoconhecimento em inteligência emocional e aí turbinar a viagem dela do ponto A ao ponto B. E isso já dá uma encurtada no caminho. Ela consegue se achar mais rápido. Sim, você turbinou, colocou o motor turbo agora. A análise de perfil comportamental é fundamental para isso. Mas é uma opção dela, porque a análise de perfil comportamental ela é uma outra questão que não está no coaching exatamente, tá certo? Então a gente coloca esse aditivo se a pessoa quiser. Mas se ela quiser, como alavanca a vida dela? Porque ela vai entender tudo sobre ela. A gente gravou esses dias um vídeo sobre liderança que falava de análise de perfis comportamentais. Alguma coisa aí? Ela vai estar tendo certeza da área em que ela melhor vai se encaixar, vamos dizer assim. Porque às vezes ela pode estar traçando todo um planejamento numa área que não é a área dela, do perfil dela. Sensacional. Né? Aliás, gente, Fabiana tem formação internacional em análise de perfil comportamental, fez as formações comigo lá em BH, não foi? BH. Belo Horizonte. Belzonte. Em Belzonte. E a Fabiana falou uma coisa importante. De repente, a pessoa, quando ela não sabe qual é o seu perfil comportamental, ela começa a investir muitas vezes em algo que não tem nada a ver com a personalidade dela. Com o padrão comportamental que ela tem, com o padrão de escolhas que ela tem, enfim, com a personalidade dela. E aí o que acontece? Começa a gastar, como é que é? Vela boa com santo ruim. Não adianta. Então, com a análise de perfil comportamental, ela vai começar a direcionar a vida dela. E a gente tem todas as tabelas aqui, questionário, tudo personalizado, exclusivo do Meio dos Vencedores, foi desenvolvido aqui, nesse trabalho. E aí ela vai entender tudo sobre ela. Interessante. Sensacional. Fica mais fácil ela fortalecer os pontos Mas dela. A pessoa, mesmo que ela não faça o coach, ela tem como contratar esse serviço? Tem. Fazer uma análise? Tem gente que chega aqui e fala assim, gente, e aí vai entrar no coach também, né? Porque essa ferramenta é fundamental. Um coach que não tem essa ferramenta, ele está muito defasado. Né? Então, ela vai chegar aqui, ela vai falar, estou em transição de carreira e eu não quero cometer esse erro de novo. Ou jovens, fica fazendo esses testes vocacionais que muitas vezes não dão em nada. Faça uma análise de perfil comportamental, só para vocês terem uma ideia. O que garante a análise de perfil comportamental? Só para ter uma ideia, a USP, Universidade de São Paulo, e a UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, simplesmente fizeram uma análise de todo esse processo de análise de perfil comportamental e eles chancelaram uma assertividade dessa ferramenta de 98%. Ou seja, você tem 2% de margem de erro e 98% de chance de acertar todo o perfil da pessoa.
Então a pessoa ela vai saber sobre ela, esse teste vai dizer para ela mais do que ela sabe sobre ela. Sim. E quando ela tem essa ferramenta, esse recurso, ela vai entender o quê? Onde eu preciso me fortalecer, né? Onde eu preciso ampliar, que eu já sou bom, e onde que eu preciso melhorar, que eu estou defasado por causa do meu perfil comportamental. Sim. Assim ela toma decisões assertivas, né? Decisões assertivas. Porque o que acontece muito, que a gente vê com os jovens, como você acabou de citar, começa uma faculdade, quando tá lá, às vezes no terceiro semestre, quarto, não é bem isso que eu quero. Exato. Aí muda para outra. Quantas pessoas fazem isso? Começam e não terminam, às vezes 3, 4 faculdades até se encontrar. E o que há de profissionais no meio de carreira fazendo a migração e buscando isso daí? Sim, muito. Muitos. Advogado virando hipnotista. Olha, né? Adalto aí! Olá, Adalto, tava falando de você agora há pouco, meu amigo. Acho que ele ouviu, hein? Acho que você ouviu. O Adalto tá aí, pessoal. Acabou de dizer aí, boa noite, meus amigos, que eu tava falando. Acabou de chegar. Viu, Adalto? Eu tava falando do dia que você veio fazer um estágio aqui em coaching aqui. Confirma, só diz aí se é verdade ou não, que você, com a sua formação, o Adalto, gente, para quem não sabe, é o coach de resultados, sensacional coach. E aí o que acontece? O Adalto veio aqui fazer aqui um intercâmbio, um estágio, né? Isso. E aí ficou umas 3, 4 horas aqui num domingo. Ele estava trabalhando até agora, olha que legal. E ele ficou um domingo aqui. Ele tem uma formação numa das escolas mais conhecidas do Brasil, né? E aí o que aconteceu com o Adalto? E aí você me confirma aí, Adalto. Juliana, já está convidada, viu? Para fazer nessa turma. Pois é, começa em junho, hein? Começa em junho. Mas aí o Adalto pegou e depois de tudo isso... Olá, boa noite, Marlise. Boa noite, Marcos. Marcos Boa noite. Alessandro, boa noite. E o Adalto passou aqui 3, 4 horas e só com perguntas... Eu perguntei para ele, Adalto, você aprendeu isso na sua formação tradicional? Não. Quantas sessões em 3 horas nós economizamos aqui? Ele falou 7 a 8 sessões. Foi ou não foi, Adalto? Já deu um sim ali, ó. Então, gente, é muito importante todo esse processo aqui, é assim que funciona. Então, aqui, quinta etapa, análise. Bom, olha só, primeira etapa, explicamos o processo de coaching. Segunda etapa, vimos o ponto A, que é onde a vida que ela vive hoje. O ponto B, a vida que ela quer viver numa determinada área. Adalto completou agora, Fá. Diria que 10 sessões economizadas aí, legal. Pois aí é, identificou. foi excelente. Foi excelente, gratidão, Adalto. Nota 10. Então identificou o ponto A na segunda sessão e o ponto B. Onde eu estou, onde eu quero chegar. Depois, traçamos metas e resultados, porque entre o ponto A e o ponto B tem que ter uma jornada. Sim. Então, metas e resultados. Depois, entender propósito de vida e valores, porque se isso não estiver alinhado com a jornada, a pessoa trava. Depois, entender pontos fortes e pontos a serem desenvolvidos e análise de perfil comportamental, que é um aditivo, se a pessoa quiser contratar, ela contrata separadamente, que vai ajudá-la a trabalhar o que ela precisa ser trabalhado, desenvolver o que ela precisa ser desenvolvido e também fortalecer o que ela já tem de força, legal? Então vamos lá. Sexto ponto, desenvolvimento. Agora a coisa começa a pegar. É hora de ir para a prática. É implementação de tudo que foi traçado. E é a hora que a pessoa vai experimentar na vida as metas traçadas e vai trazer os resultados, certo? Vai ver, vai colher. Aí é aquela coisa da experiência. Eu pego o conhecimento, aplico para transformar em sabedoria, colho o resultado e vejo se eu preciso fazer um remanejamento de rota ou se intensificar. Ok? Ok, tem mais ainda. Sétima sessão, sétimo encontro. Análise e troca de feedback. Depois de todo esse processo, a pessoa não foi testar? Sim. Ok. Agora a gente vai colher esse resultado, a pessoa vai trazer na próxima sessão, a gente vai fazer uma análise e ver o retorno que essa estratégia teve. Para a gente poder se deu mensurar. Certo ou não. É mensuração, exatamente. Tá. Deu certo ou não? Se deu certo, como melhorar o que deu certo? Não tem essa de time que está ganhando não se mexe. Vamos melhorar isso daqui. Não deu certo por algum motivo.
vamos fazer toda uma análise de novo. Aí, muitas vezes, quando não dá certo nesse ponto, sabe o que faltou? Análise de perfil comportamental. Verdade. Sabe o que faltou? Entender melhor sobre crenças e valores. Não foi ainda removido, mas se crenças e valores forem trabalhados com hipnose, também faltou a pessoa contratar uma sessão de hipnose. Olha como é que é complexo o negócio. Se pegar essas ferramentas todas e a pessoa encaixar todas as ferramentas, ela vai ter um processo de coaching maravilhoso, certo? Diz aí. Rogério Belo, você já disse que tem um roteiro, um método e que pode variar. Temos que deixar um número fixo, pode criar expectativas, sobretudo nos mais carentes. Como devemos avaliar se 8, 10, 12 são bastante? Ok. Para mim, Rogério, o que acontece? Eu defini 8 sessões por quê? E às vezes entre uma sessão e outra vai ser um espaço de uma semana, às vezes da quinta para a sexta vai ser um mês e meio, para dar tempo dela colher resultados. Então, tudo isso varia e a gente vai sentindo isso. É por isso que essa formação a gente vai trabalhar de uma forma diferente do tradicional. Porque não adianta eu dizer para você, olha, o ideal para você são 10 sessões. Não, coaching tem que ser 10 sessões, coaching tem que ser 8 sessões, coaching tem que ser 12 sessões. Não, porque você não sabe qual é a pessoa que está na sua frente. Agora, não vai passar de 12 sessões, a não ser que seja um outro processo. Aí você pode trabalhar, por exemplo, coisas que não são coaching, mas se a pessoa precisar, à parte, ela pode, se você tiver experiência na área que ela está querendo, aí você pode, por exemplo, vender para ela uma mentoria, um treinamento específico, aí vai aumentar o tempo disso, mas não é o processo de coaching. O processo de coaching é isso que eu estou falando aqui. Ela vai poder passar por uma terapia, ela vai poder passar por uma análise de perfil comportamental, tudo isso leva tempo e aumenta o número de sessões, mas são sessões de outros processos. Eu estou falando aqui especificamente do coaching. Conforme vai apontando as necessidades, Coaching não passa de 12. Para mim, eu acho que o ideal são 8 sessões de coaching, e aí se tiver alguma coisa para ser resolvido fora do coaching, que na sessão de coaching você identifique, aí você marca esse adicional somente para resolver aquela questão pontual. Sim. Ou é uma análise de perfil comportamental, ou é uma hipnoterapia, ou de repente é um treinamento específico, ou uma mentoria, ou uma consultoria, se você tiver experiência e conhecimento naquela área, mas aí isso daí não é coaching. Eu estou falando o que é o coaching. O coaching coaching, resumindo, define a vida da pessoa hoje, como que está detalhadamente, o que ela quer, exatamente, detalhadamente o que ela quer, ajuda ela a criar toda uma estratégia para a jornada entre um ponto e outro e ajuda ela a quebrar crenças limitantes no meio dessa jornada. Isso é o coaching. Agora, se você tem mais ferramentas, e por isso que uma formação somente em coaching, ela é uma formação deficiente se você quiser realmente fazer um trabalho mais amplo, tá certo? Tem coach, por exemplo, que não tem formação em hipnose e se meteu, gente, isso é sério, se meteu a hipnotizar o coach, tá certo? É um coach despreparado, porque ele talvez tenha até recebido uma grande formação, mas ele foi querer trabalhar com hipnose e ele não tinha competência, ele não tinha formação em hipnose. Sabe o que aconteceu? Não. A pessoa veio atrás da gente todo torto. Um coach de Taubaté, numa cidade aqui a 40 quilômetros. Foi mesmo. Veio atrás da gente. Por quê? Entortou a cabeça do cara. Então, quer trabalhar com hipnose, quer hipnotizar, quer clinicar, além do coach. Coach é maravilhoso, uma ferramenta maravilhosa, mas ela é tiro rápido. Sim. Quer um negócio mais amplo? Vá fazer outras formações adicionais. Por isso que essa formação que nós temos aqui, que a gente oferece, para que o coach não passe por isso, de querer se meter a fazer o que não sabe, ele vai aprender a fazer o que é necessário, para ele fazer o que ele sabe, e resolver da forma dele. Aí o Adalto colocou aqui, ó. Essa formação, ela traz resultados pelo fato de integrar ferramentas de desenvolvimento prático e pontual. Vai trabalhar forte. Aí o Rogério colocou aqui, ó. No nosso curso teremos a abordagem de hipnose. A forma de trabalhar será em qual linha? Tá, Ali tá chateada comigo, o que aconteceu? A Jusca, porque ela quer fazer. Ah, é? Pois é, Rogério, olha, eu digo para você o seguinte, eu tenho investido junto com a Fabiana aqui, a Fabiana tem me dado
tanto apoio, tanto auxílio aqui, Muito bom. além dela assumir o protagonismo de vez em quando, isso é muito bom, o casal trabalhando junto, mas deixo com vocês, né? Não vou meter nisso daí. Agora, veja bem, qual que foi a pergunta que ele fez anterior? Repita para mim. É porque eu acho que ele já perguntou, acho que é isso que ela tá. Mas vai. Que ele fez agora? É. No nosso curso teremos a abordagem de hipnose, a forma de trabalhar Sim, será ótimo. em qual linha? Legal. Num curso tradicional Practitioner PNL, você vai ficar focado na hipnose ericksoniana, tá ok? Milton Erickson. Porém, gente, eu posso dizer isso daí, tenho bastante conhecimento aprofundado em Milton Erickson, sempre apliquei com bastante facilidade, né, a ericksoniana, e gosto muito. Vocês vão ter Tem um resultado fantástico. um resultado fantástico, né, dentro do que a gente aplica. Tem que falar a verdade, a gente tem um resultado fantástico da hipnose ericksoniana. Só que vocês vão aprender o quê? Algo que eu aprendi, e nesse curso a gente não vai passar hipnose clínica. Hipnose clínica é um curso à parte, eu vou dar alguns toques. Um aditivo de hipnose clínica eu já vou passar para vocês, tenho certeza que ninguém faz isso, mas eu vou entregar para vocês. Eu quero a melhor formação para vocês. Mas eu vou ensinar para vocês o que não se ensina em Practitioner. Que é o quê? Você associar, né? Você conseguir compilar a indução rápida da hipnose clássica e já entrar com a ericksoniana, mas você não ficar demorando o processo de indução. Então você manda lá uma indução rápida, às vezes uma indução de 30 segundos, a pessoa já entra em transe e aí você entra na linguagem ericksoniana. Tá certo? Sim. Então vocês vão ter isso. Eu lembro que antes de eu fazer a indução rápida, era um processo mais lento, onde a pessoa ia entrando gradativamente. Quando eu pego uma pessoa resistente, uma pessoa muito analítica, que é resistente a se entregar, eu brinco, né? Eu falo assim, né? Eu dou é o hand drop, né? Sim. Eu dou uma dropada nela, que é uma só. E ela já entra no estado necessário, e aí eu trabalho ericksoniano, enfim. Aí vem as sugestões e a pessoa vai encontrando o seu paraíso lá interno. Vocês vão aprender isso, gente. Vocês vão aprender isso. Então vamos lá. A Ju colocou, eu quero mesmo, aí, ó lá. Ih, Rogério, se vira, meu amigo. Isso Juliana. Se a gente dá a entender que está hipnotizado? Isso se a gente dá a entender? Não, você vai chegar para a pessoa, para você hipnotizar a pessoa, deixa claro, posso te hipnotizar? E deixa a escolha para ela. Porque quando ela escolhe não ser hipnotizada, sabe o que acontece? Nada. E quando ela escolhe não ser hipnotizada, você também não tem mais responsabilidade naquele ponto. Acabou. Verdade. Agora, é necessário hipnose. Posso te hipnotizar? Deixar bem claro isso daí. Agora, o que ele está falando, eu sei qual que é outra conversa essa do Rogério, viu? Ah, é? Mas olha, Juliano, vou te dar uma dica aí, ó. Aproveita que hoje é oficialmente o Dia Internacional da Mulher, para mim são todos os dias. Já pede um presente, mano. Não vou falar nada. Aí. Então vamos lá. Então, olha só. Junto, primeira sessão é encontro, explicação do processo. Segunda, definir ponto A, onde estou, ponto B, onde quero chegar. Terceiro, identificação de metas e resultados desejados. Quarto, entender o propósito de vida e os valores da pessoa, porque se estiver contra, né, os processos que estão no meio dessa jornada, vai travar o negócio. Quinto, análise de pontos fortes e pontos a serem desenvolvidos, de preferência com uma análise de perfil comportamental. Sexto, implementação do plano de ação. Sétima sessão, análise e troca de feedback, ver o que aconteceu na implementação desse plano de ação. Oitavo, considerações finais e vai voar, neném. É isso. Aí você coloca considerações finais e deixa em aberto um retorno para poder aparar algumas arestas. Sim. São 8 sessões aqui. Esse vai voar, neném, que está pronto. Só que durante todo o processo de coaching, ele já vai estar trabalhando, já vai estar buscando, né? Não é que ele vai sair, terminar tudo primeiro para depois ir. Ele já vai fazendo, né? Por exemplo, na quarta sessão, que a gente vai falar de propósito de vida, e a gente vai falar, propósito de vida. Às vezes a pessoa está querendo desenvolver algo profissionalmente que não tem nada a ver com o propósito de vida para ela. Que ela traçou para a vida dela. Às vezes é uma coisa até antagônica. Não, eu quero levantar a causa da saúde plena. Só que ele está procurando, dentro do trabalho dele,
galgar posições numa empresa que vende cigarros, que fabrica cigarros. Olha a incongruência de valores. Você acha que uma pessoa dessa, no subconsciente, ela vai estar preparada para decolar se o propósito de vida dela é levar saúde plena às pessoas e ela quer chegar à diretoria de uma empresa fabricante de cigarros? Não. Esse processo não é conflituoso lá dentro? Demais. Eu estou dando um exemplo aqui muito, muito escancarado, gente, para ficar fácil entender. Quando acontece isso, o que a gente pode fazer? A gente descobre, através de algumas ferramentas, quais são os valores dessa pessoa, né? O que ela tem como propósito de vida. E quando o negócio é incongruente com o que ela está querendo, a gente já trabalha ali o quê? Recalcular a rota, igual um GPS, para a vida dela. Uhum. Tá certo? Vamos lá. O Matheus colocou aqui, os processos de coach duram quanto tempo, geralmente, as sessões? Então, isso daí pode entre 8 e 12 sessões. Não, mas bom, eu não sei o que ele está perguntando. O processo de coaching. Seria número de cada sessões. sessão ou número de sessão? Não, número de sessões. Ele colocou até embaixo depois, sessões. O que acontece é o seguinte, número de sessões, entre 8 e 12. Eu gosto de trabalhar com 8 sessões específicas de coaching. O que passar disso é porque precisou trabalhar com hipnose, é porque precisou fazer análise de perfil comportamental, é alguma coisa extra. Mas coaching mesmo, 8 sessões. Às vezes um trabalho de aconselhamento, um trabalho de mentoria, que não é coaching. Coaching, se começar, se a pessoa é coach e começar a te dar conselhos, olha, é formação tabajara. Às vezes até se formou numa boa escola, mas a formação, veja bem, se formar numa boa escola não quer dizer necessariamente ter uma boa formação. Está pondo em prática. Eu tenho muitos colegas de profissão que estão perdidos na vida. Tenho muitos colegas que se formaram comigo na turma, estão perdidos na vida, gente. Estou falando da verdade. Então, formação, ela é um conjunto de você ter uma escola formadora com excelência e você se dedicar com excelência na sua própria formação para você se tornar um grande profissional. O Adalto colocou aqui, é possível, após o processo de coaching concluído, retomar com outro processo, digamos, trabalhar outra área da vida ou carreira? Com certeza, com certeza. E o ideal é que esse trabalho seja feito assim, cada área em um momento. Então existem algumas ferramentas, por exemplo, a Roda da Vida. Na Roda da Vida você já começa a identificar quais são as suas áreas que estão indo bem, quais são as suas áreas que estão precisando de uma maior atenção, para você poder equilibrar essa roda, deixar ela mais regular possível, menos acidentado assim. E aí, dentro disso, trabalha aquele processo, a pessoa vai saber outras áreas da vida que estão precisando também de um direcionamento melhor. E ela pode contratar o coaching para outras áreas da vida, sim. Fantástica pergunta, Rogério. Como não todos foi o vocês. Rogério, não, foi o Adalto. Foi o Adalto? Isso. O Rogério está perguntando outra coisa aqui, ó. Okay. E o tempo de duração de processo e de sessões? Agora é o que eu tinha falado. Quantas horas? Então vamos lá. Eu estou entendendo que é isso que ele está perguntando. Sessão de coaching comigo. Eu sou uma pessoa que eu gosto de me certificar que a pessoa ela teve o melhor aproveitamento dentro da sessão. Em média 2 horas. Em média 1h30. Varia 1 hora a 2 horas de sessão, né? Mas às vezes a gente já chegou a ficar 2h30. Sim. Eu vou dar atenção para essa pessoa, vou tirar todas as dúvidas. E veja bem, eu tirar a dúvida que eu digo, gente, eu tiro dúvida da pessoa através de pergunta. Isso é importante. Pergunta, tá certo? Então, o coach, ele não diz o que a pessoa vai ter que fazer. Ela pergunta, ajuda a pessoa a fazer as melhores perguntas para ela encontrar as próprias respostas. Não adianta eu ficar dando resposta para a pessoa. O coach, ele ajuda a pessoa a encontrar as próprias respostas. Ajuda a pessoa a encontrar os próprios potenciais, os próprios resultados, os próprios meios para se alcançar isso daí. Tá certo? Vamos lá. E deixa eu te perguntar outra coisa. No caso, você começou um processo de coaching numa determinada área que eu estou interessada. Chegou na metade do processo, eu descubro que não é aquilo ali, que eu quero outra coisa. Como fazer? Começo tudo do zero? Ok, lógico. Isso daí, a sua pergunta foi maravilhosa, mais uma vez. Parabéns. Obrigada. Tá bom? O que acontece é o seguinte.
Imagina o seguinte, a pessoa no meio do caminho fala, nossa, Luciano, agora que eu fiz o coach, eu vi que tudo isso que eu estava querendo não tem nada a ver com a minha vida. Quero fazer uma outra área, quero parar tudo aqui e começar do zero. Logicamente que eu não vou chegar a falar assim para ele, beleza, então vamos começar do zero de novo, vamos para a primeira sessão de uma outra área da tua vida. Não. A gente vai conversar através de uma ferramenta da PNL, a metamodelagem ou metamodelo de linguagem. A gente vai procurar entender se realmente não tem nada a ver com a vida dele aquilo ali, ou se realmente ele teve alguma interpretação ou foi uma coisa momentânea que aconteceu ali, que ele interpretou que não tinha nada a ver, mas na verdade ele passa a entender, não, realmente tem a ver comigo, sim. Então, através do metamodelo de linguagem, da metamodelagem, você consegue ajudar a pessoa a confirmar a impressão que ele teve ou não, para depois sim, vamos prosseguir ou vamos começar do zero de novo? Vamos recomeçar isso daqui? Entendi. Ótima pergunta. Muito bom. A Adalto colocou aqui, meu primeiro processo foi mágico. Show, show. O Matheus, ó, quanto custa um processo de coach hoje com você? Ok. Bom, falar em valores aqui? Vamos falar. Vamos falar. Sim, por que não? Ok, vamos falar. O valor de processo de coaching, Matheus, ele vai variar muito da seguinte situação. Os resultados que você tem oferecido, tá certo? Isso depende da região também, né? No caso, vou chegar lá, calma. Vamos lá. Quanto tempo você tem de experiência, os resultados que você já ajudou seus clientes a gerarem, tudo isso, como que está a tua agenda? Quanto mais lotada a tua agenda, maior fica o horário que você tem para atender as pessoas. Você vai ter que aumentar o valor desse horário disponível, porque a tua agenda está lotada, você vai fazer uma seleção natural. Outra coisa, a região onde você está, Grande São Paulo é um valor, interior é outro, Rio de Janeiro é outro, tá certo? Brasília é outro valor, Brasília, poder aquisitivo é muito maior, então você tem que fazer toda uma análise disso, e tem coaching para coaches. Se quiser, né, Adalto? Aqui a gente oferece também coaching para coaches que estão em começo de carreira. Também ajudamos nossos colegas a se desenvolverem depois de formados, tá certo? Por isso que você vai fazer a formação conosco, Matheus e Rogério. Porque você já não vai precisar disso, você vai sair com tudo isso pronto na formação. Para não ter que recorrer a um coach mais experiente depois. Sim. Tá certo? E se precisar, é só entrar em contato. Mas vamos falar então do valor. Sim. Tá certo? Aqui Posso só ler um negócio rapidinho? Pode, por favor. Por favor. Assumir. O Adalto, ó. Foi um camarada chamado Luciano que fez, naquele momento, fiquei frustrado, porque não me foi dado nenhuma resposta de fora. Eu apenas li o que eu mesmo disse e lá estavam as respostas. Top. Gente, eu vou contar aqui, Adalto, o que aconteceu, tudo bem? Já que você entrou no assunto. Vamos lá. O Adalto, ele me procurou, ele conheceu o meu trabalho pela internet. Né? Viu lá, Luciano, treinador de mentes vencedoras, gostou do nome. É isso, Adalto? Depois você coloca aí, confirma sim ou não, se o que eu estou falando aqui condiz com o que aconteceu. E entrou em contato comigo pela internet, no inbox do Face. Eu dei toda a atenção para ele. E aí nós marcamos, não, foi por digitação. O processo de coaching com ele foi por digitação. Foi, então. Só digitando, inbox, a gente. Né? Inbox, só digitando, não foi nem com áudio. Aí o que aconteceu? O Adalto escrevia e eu perguntava. O Adalto escrevia e eu perguntava. O Adalto escrevia, perguntava e eu perguntava em cima. No final das contas, o Adalto chegou para mim e falou: tá bom, Luciano. Isso daí eu não cobrei nada, viu, né, Adalto? Foi no bate-papo mesmo. A distância. Né? Essa pessoa maravilhosa que eu tive a chance de conhecer, o Adalto Ribeiro. Messenger, isso mesmo, foi no Messenger isso daí. E aí, o Adalto chegou e falou: tá, Luciano, tudo isso legal. E aí, cara, o que eu faço da minha vida? Eu falei: leia as respostas que você me deu nas perguntas que eu lhe fiz. A hora que ele leu, ele falou: cara, é isso o que eu preciso fazer da minha vida. Falei: tá vendo? Eu não falei nada para ele, eu só fiz perguntas e digitando, gente. Eu não tinha contato visual, não estava conseguindo pegar o tom de voz dele, porque isso é muito importante. O olho no olho é fundamental, você ouvir o tom de voz da pessoa. Foi só na digitação. Eu falei: leia as suas respostas. Tava lá tudo que ele precisava.
Certo, Adalto? Sim ou não? Foi assim o negócio. Então, gente, é muito legal, porque não falei do valor Sim, agora... que ele perguntou. Então, vamos lá. O valor que eu faço aqui é o seguinte, para você entender o que é coach, isso é primordial. Você vai, antes de contratar todo o processo de coach, você vai passar comigo por uma sessão onde eu vou explicar para você como que funciona. Essa sessão é R$250. Tá certo? E aí ela tem duas opções. Sim, qual? Ela contrata o pacote, tá? De todo o processo de coaching, entre 8 e 10 sessões no máximo, tá? Mas geralmente são 8 sessões. Sim. E dentro disso, R$3.800. Luciano, eu não vou contratar todo o pacote, eu vou pagando por sessão, 500 por sessão. Ah, tá. Você dá a opção da pessoa escolher. Não, eu fecho o pacote, contrato. Aham. Não, não, Luciano, eu não quero, eu quero uma sessão por vez. Então, R$500 por sessão. Aham. Uma sessão de 1h30, 2 horas. Abri, gente, escancarei. Ninguém faz isso, eu estou fazendo mesmo. Né? Pelo menos ninguém que eu conheça, né? Tá certo? Na verdade, cada um vai decidir o seu valor, né? Não existe uma tabela. Na verdade, gente, vou ser bem sincero com você. Um valor, um coaching, com essa qualidade que a gente oferece, quem já fez o Power Evolução sabe disso, quem já fez o Power Comunicação, quem já participou de treinamentos conosco sabe disso, a gente dá uma condição de acessibilidade muito grande com os valores que a gente cobra. Por exemplo, cursos nossos que variam no mercado de R$2 a R$3.000, a gente hoje ainda faz por R$600. Ainda faz, tá certo? Isso daí vai ser revisto, tudo, logicamente. Agora, por exemplo, um processo de coaching com essa qualidade que as pessoas têm aqui, se eu tivesse numa capital paulista, cada sessão seria brincando em R$1.500. Na verdade, até mais, R$3.800 a R$4.000. Rogério, ninguém fala preço. Exato. Não tem por que esconder, não tem. Não tem, gente. E assim, é o meu preço ali. Luciano, vale mais do que isso de acordo com o mercado? O seu valor era para ser maior dentro do que você gera de resultado? Muito maior, era para ser 10 vezes mais o mínimo. Mas só que é o seguinte... Em São Paulo, por exemplo, sessão de hipnoterapia, tá certo? Em São Paulo seria 3 vezes mais o valor que eu cobro aqui no interior. Então tudo isso tem que ser analisado, porque também tem uma coisa, não adianta a pessoa recém-formada, não tem nome na área, gente... Tudo isso também... Tudo isso tem que levar em consideração. Eu estou há 4 anos e meio aqui fazendo esse trabalho, e assim, antes disso eu já tinha, desde 2001 a PNL já faz parte da minha vida. Então, é uma experiência, 2001 para 2018, 17 anos. Está quase tirando carta. É verdade, fazendo não é verdade? Então, o que acontece? Já vou responder essa do Matheus. Então, o que acontece? Você tem que levar em consideração que você não vai sair da sua formação em coach com 30 clientes batendo na tua porta e disputando a tua agenda. O teu nome vai ser feito com muito esforço, muito suor. Eu, por exemplo, no começo, gente, estou abrindo aqui para vocês, eu atendi muita gente gratuitamente, para pegar experiência e para ganhar indicações, porque eu sabia do meu potencial, e isso foi muito importante, tá certo? Juliana, vocês dão quais cursos fora coach? Ok, fora coaching a gente trabalha com a formação em hipnose clínica, formação em hipnose clássica, formação em análise de perfil comportamental, Master Practitioner em PNL também, Practitioner em PNL, curso de formação de palestrantes e instrutores, né? Oradores, comunicadores, treinadores, a gente dá essa formação também. A parte de desenvolvimento de inteligência emocional. Para empresas, grupos fechados também, nós trabalhamos, porque eu tenho mais de 25 anos de experiência na área de vendas, então parte de negociação, mas isso é só para empresa. Empresa me contratam, ou seja, empresa de multinível, ou seja, empresa do mercado tradicional, a parte de negociação, a parte de liderança, são cursos fechados que a gente tem também. Sim. Né? Mas hoje a gente trabalha mais a inteligência emocional e as formações. Sim. Isso daí é o que é o nosso foco, o nosso top, principalmente a formação na área clínica, que é o que a gente mais gosta. Ó, Vinícius aí,
Grande Luciano Fabiano, parabéns pelo trabalho. Obrigado, Vinícius. Vinícius, muito bom. É outro grande amigo aí que a gente fez, né, nesses últimos dias, um cara sensacional, profissional da área, com PNL e tudo, aí em São Paulo, gente. Cara muito bom também. Verdade. Legal. Bom, é que desceu aqui agora, mas eu lembro a pergunta do Matheus, né? Como se forma um Master Coach? Como se forma um Master Coach? Veja bem, tem duas linhas para você formar um Master Coach. Você pode ter a formação Practitioner em PNL com coach sistêmico e você, depois dessa formação, aí você está habilitado, né? Você começa a estar habilitado, vai passar por uma entrevista, para fazer a formação Master Practitioner em PNL com Master Coaching Sistêmico. Então ali você vai ser Master Coach Sistêmico. É o meu caso, sou Master Coach Sistêmico. Sim. Né? Porque eu sou Master Mas Practitioner. para ser Master, tem que ter a formação do coach primeiro. Esse é um ponto. O outro ponto é você acumular horas de processo de coaching com seus clientes. Como assim? Não entendi. Por exemplo, uma pessoa com 1000 horas, com 1000 horas de atendimento em coaching, ele é Master Coach. Ah, é automático? É o que você tem de experiência com 1000 horas, minha filha. Mas às vezes tem alguma técnica nova, alguma coisa que você pode pegar. Você pode ter certeza que a pessoa com 1000 horas, ela está criando técnica nova no banheiro. Gente, ela olha no espelho e ela está criando técnica nova. Por quê? Você tem um desenvolvimento sensacional, é a experiência, a prática. Nenhum curso de formação vai dar o conhecimento que a prática dá. Vamos deixar isso claro. Agora, não adianta você praticar se você não tiver formação, daí você vai praticar errado. Sim. Então é a soma dos dois. É saber o seguinte, você vai buscar o conhecimento, mas você tem que dar tempo ao tempo para você gerar resultados, para você colher resultados, para você errar, para você acertar, para você ficar conhecido, para você começar a ser divulgado pelos seus clientes. Essa é a grande propaganda que alguém pode... Luciano, deve investir em que tipo de marketing? O melhor marketing é o seu próprio cliente. Sim. A gente, se vocês olharem aí, começa a procurar, vocês vão ter muita dificuldade para ver publicidade paga do nosso trabalho. A gente lota a agenda aqui, é com indicação. É pouca coisa nossa de publicidade paga. A última eu não sei nem quanto tempo faz. Verdade. Não é verdade? E as turmas estão aí, gente, estão formadas. É verdade. Né? E quanto mais você vai atendendo, mais experiência você vai pegando, mais novas técnicas, né? E o que é legal. E cada pessoa é uma pessoa. Exatamente. Cada pessoa é um universo totalmente diferente e exclusivo. Tá certo? Então, você tem que ir sentindo a você pessoa, pega né? pessoas com o mesmo problema, com reações totalmente diferentes, com traumas diferentes. É a mesma evento, mas traumas diferentes. Então, cada pessoa é uma caixinha de surpresa, como dizem do futebol, né? Certo? Olha lá, Rogério. Algumas coisas a experiência faz por você. Tenho técnicas e conhecimentos que nenhum curso daria e, portanto, nem valeria a pena para quem eu atendo que eu tivesse feito certos cursos. Pronto. Gente, você sabe o que mais tem uma coisa que as pessoas que atacam o coaching dizem. O cara não deu certo em nada e agora quer ensinar os outros como não errar. Tá, muito legal. Muito legal. A maioria das pessoas, você pega, por exemplo, só vou falar do homem mais rico do Brasil, Jorge Paulo Lemann. Numa entrevista dele, numa meia-culpa, ele falou: gente, eu quebrei várias empresas antes de chegar onde cheguei. E para chegar onde eu cheguei, se eu não tivesse quebrado tantas empresas, eu não teria chegado nesse ponto. Ponto importante, gente. A bagagem é fundamental. Ele aprendeu todos os caminhos que não eram para ser feito. O que não se Caminhos fazia. errados, ele aprendeu Agora, a formação, realmente, a formação em coaching, ela é mais uma formação. Mas o que você faz com essa formação é o que vai fazer a diferença. Às vezes, é naquela profissão que a pessoa se encaixa. Sim. Às vezes é justamente, por exemplo, a pessoa ela tentou a vida inteira trabalhar numa empresa mexendo com máquinas. Não deu certo, nunca foi para frente. De repente o negócio dela, ela não fez uma análise de perfil comportamental, de repente o negócio dela é mexer com pessoas. E aí ela decola. Sim. Então, tem muita gente que fala isso, o coach ele não deu certo em nada e agora ele vai tentar essa carreira e tal. Gente, não ter dado certo em nada antes não tem nada a ver.
Tudo é experiência. E outra coisa, quem não deu certo em alguma coisa na vida gerou mais resiliência do que aquele que até agora não passou pela desilusão. Sim, já tem experiência de como não fazer também alguma como coisa. Como não fazer, já, né? Resiliência, exatamente. O que é resiliência? Rock Balboa ensina bem, é levar porrada e continuar caminhando, seguindo em frente. Tudo é experiência Tá e para ser passado, porque vai dando como exemplo isso para as pessoas. Sim, sim. Né? Se ela quer aceitar, se ela não quer, e é dela, mas você pode usar como exemplo, né? Eu tenho muitos colegas, gente, renomados nessa área de coaching, nessa área de programação neurolinguística, na área de treinamentos, pessoas com formação em engenharia eletrônica. O que tem a ver engenharia eletrônica para você trabalhar com mente humana? Eu tenho um amigo que é formado em direito, foi advogado antes de ser um baita de um hipnoterapeuta. Tá certo? Então, para essa área, a formação acadêmica que ela tinha, seja a formação em direito, formação em engenharia eletrônica, não serviu de nada para isso daí. Porque é uma carreira totalmente nova, começou do zero. Sim, tem um amigo que é formado em ciências contábeis, né? Ciências contábeis. E está totalmente pro lado agora de treinamentos, totalmente pessoal. A gente descobriu aqui em Jacareí uma pessoa que a gente conhece, né? Uma pessoa que é veterinário. Também. Entrou nessa área, gente. E, Luciano, ele não deu certo como veterinário? Sei lá se ele deu certo como veterinário ou não, mas era veterinário e o conhecimento sobre medicina veterinária não vai ajudar em nada nessa área. Então está começando do zero. O Adalto, Thomas Edison não errou 1000 vezes, mas descobriu 1000 formas de não inventar a lâmpada. Exatamente. Grande Adalto, o coach de resultados. Geralmente as formações de coach são fora do espaço onde elas moram. Por qual motivo seria isso? Seria por tirar da zona de conforto? Não, eu nem sei. Eu nem você tenho pode atender a pessoa no processo de coach, você indo até a casa dela também, não tem? Não. Bom, não falo você. Cada um, né? Por exemplo, eu posso atender a pessoa na empresa dela. Sim, então não vai interferir nada. Não, mas o que ele está falando é de formação. Não vejo essa relação, viu, Matheus? Não vejo, não. E se tem, não tem nada a ver com sair da zona de conforto. Não vejo relação nisso, não. Rogério, o Michael Jordan fala com todas as letras o número exato dos milhares de erros que cometeu em quadra. Sim. Alguém lembra quantos gols o Pelé perdeu? Será que ele pode ser coach de futebol depois de tantos erros? Não conheço muitos técnicos de sucesso que foram jogadores com sucesso equivalente. Legal, ótimo. Realmente, olha, se você pegar grandes treinadores de esporte, foram jogadores medianos. Foram atletas medianos que se transformaram em grandes jogadores. Será que isso tem a ver com o que a gente está falando? E grandes gênios do futebol não vingaram como técnico. A maioria dos grandes gênios não vingaram como técnico. Tá certo? Então, isso que o Rogério está falando é muito relevante. O que não significa que ele era um bom jogador, vai ser um bom técnico, né? É totalmente diferente. É outra área de atuação. Uma habilidade no pé é uma coisa e a habilidade de montar um time, de liderar. Passar conhecimento, transferência de conhecimento é outra coisa completamente diferente. Verdade. Tá certo? Muito bom, Rogério. Fantástico. O que mais? Ele colocou aqui, técnicos são exatamente coaches. Exato. O termo coach é técnico, né? Treinador em inglês. Treinador em inglês, é treinador. Então, por exemplo, Luciano... O Tite é o maior exemplo. O Tite era um jogador... Gente, eu sou fã do Tite como líder, como treinador, tal, apesar de hoje não ligar muito para futebol, não ligar nada para futebol, mas o Tite é um exemplo clássico. Ele talvez seja o melhor treinador, né? Ele é o melhor treinador do Brasil no futebol, talvez o melhor treinador... né, entre os 3, 4 melhores do mundo, tá certo? E aí o que você pega? O Tite como jogador, ele foi medíocre. Se eu não me engano, ele não ganhou um campeonato como jogador, ele nunca brilhou num grande time. Tá arrebentando na seleção. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A Luana colocou, concordo plenamente, assim como cantores. Sim. Outra coisa, Bernardinho, do vôlei. O Bernardinho na seleção brasileira, quando ele jogava, ele era reserva.
O Bernardinho era reserva do William. Ele não foi um top de linha como jogador, mas como treinador. Qual foi o melhor treinador da história do nosso vôlei? Bernardinho. Aí o Marcos colocou aqui, o Rogério Ceni é um exemplo. O Matheus colocou, por que confundem coaches com psicólogos? Ok. A profissão de coach ainda é pouco conhecida, pouco divulgada. E muitas vezes esse problema também, Matheus, acontece porque muitos coaches querem clinicar sem ter formação. E eles acabam confundindo o público. Sim. Tá certo? Então, quer clinicar? Vá ter formação, né, em psicologia, em psicanálise, em hipnoterapia, né, hipnose clínica. Vá se formar. É outra coisa, é a mesma coisa. Ser jogador de futebol é uma coisa, treinador é outra. Já aconteceu o caso aqui, né, da pessoa falar assim, mas eu tentei fazer igual você, mas aí não deu certo. Não aconteceu? Já. Aí qual foi a resposta? Mas você é formado nisso? Acabou. Você tem essa formação? Gente, né? pior coisa que existe é o aprendiz de feiticeiro. Pois é. Ele só faz caguinha. É só caquinha. Né? Isso, Você pega ele faz aquele só com desenho ele, tá bom, mas ele faz com o outro. Faz com o outro. Você pega o Mickey Mouse lá. Né? Tem um desenho dele que tem um chapeuzinho de mágico lá. Ele é aprendiz de feiticeiro, só fez caquinha. Tá certo? É verdade. Legal. Mais alguma coisa? Não, acho que a gente já falou bastante, né? Bom, eu espero Ficou bem que tenha explicado. passado aí o máximo de informações. Eu sempre procuro entregar o máximo, gente, aqui para vocês. É o nosso ponto de encontro, é uma entrega gratuita de coração, com muito amor. E estou torcendo para que tenha sido aí uma live maravilhosa em termos de entrega, porque eu gosto muito dessa interação com vocês. Vocês são fundamentais, vocês são a razão do nosso trabalho, certo? Certo. Então, meu amor, vem para cá. Vamos ver, o Matheus começou. Opa. Aqui, ó. Como começou esse projeto de Mentes Vencedoras? Só mais 5 minutos. Olha, o Mentes Vencedoras, propriamente dito, tem 4 anos e meio, né? Entre Sim. 4 e 4 anos e meio. Não chegou a 4,5, mas já passou de 4. Tá chegando a Tá 4 chegando anos a e meio. 4,5. Exatamente. Então, vamos lá. Na verdade, o Mentes Vencedoras não começou há 4 anos e meio. O Mentes Vencedoras, ele começou há 17 anos, no meu primeiro curso de programação neurolinguística, onde eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Tá certo? E ali tanto é que muitos treinamentos que eu achei já com até marca do grampo ali, né, que estava lá enferrujado, que eu criei em 2003, tem tudo a ver com os treinamentos que com essa competência eu crio hoje. Então, começou ali, a hora que eu participei de um curso, que foi de um discípulo do Tony Robbins aqui no Brasil, fez um curso maravilhoso, o nome dele é Mauri Pereira, né, e eu conto mesmo, ele é um colega de profissão, que está aí se recolocando, né, na carreira dele, merece ser citado. Ele me inspirou nessa área de querer desenvolver essas competências, de querer levar o melhor, né, que eu tenho, compartilhar, eu descobri que isso é a melhor forma de se viver. E começou ali em 2001, em maio de 2001, no Hotel Vacância em Águas de Lindóia, né? Foram 4 dias fantásticos lá. E lógico, aí quando chegou, eu tive uma depressão muito forte, em 2014, ali foi a hora que eu falei, agora eu vou colocar em prática, para eu sair dessa depressão e viver longe dela para o resto da vida, aquilo que eu, desde 2001, quero fazer. E ali oficializou-se que já estava sendo construído. Ok! A Juliana colocou aqui, tá? Gratidão, e aliás, gratidão também pelo e-book enviado. Oh, legal! Vou ler ainda, mas já vi que é ótimo. Legal, legal. Procuro fazer uma tradução, Juliana, sempre nos e-books, pegar uma linguagem complexa, como é, por exemplo, a física quântica, que é o e-book que eles receberam, né? E quem quiser, gente, coloque em box o e-mail que eu mando para vocês, tá bom? E aí eu procuro traduzir isso para uma linguagem mais simples, para que as pessoas possam entender melhor, porque são assuntos complexos, certo? Matheus, assunto das próximas lives. Às vezes eu decido com a Fabiana 2 horas antes da live, então, por enquanto a gente já viu alguns temas para amanhã, mas a gente divulga no banner, que sai sempre meia hora antes da live, 9h30. Fique atento, é para ficar atento aí na página. Então, olha o sininho, exatamente, lá no YouTube, enfim. É dessa forma, meus amigos. Sábado e domingo nós não temos live. Só se aparecer uma de repente, surpresa, mas sábado e domingo geralmente é para eu me dedicar. Dia de curso também. Dia de curso, então não posso ter uma frequência sábado e domingo, porque quando tem curso, como que eu vou gravar live, né? Então, mas assim, segunda a sexta, né, tirando algumas situações como ontem, que acabou inviabilizando a live,
mas segunda a sexta é normal você encontrar conosco aqui às 22 horas todos os dias, tudo bem? Marcos, física quântica e ressonância harmônica. Ressonância harmônica, na verdade, é física quântica. O que acontece é que as pessoas pegam, por exemplo... Acho que é sugestão que ele está dando. Legal. Marcos, isso é sugestão? Mas, enfim, física quântica, ressonância harmônica e física quântica, só que com a visão, por exemplo, do Hélio Couto. Né? Um pouco floreado. Tem a visão dele. E é uma pessoa que entende muito sobre física quântica. O Hélio Couto é um dos nomes mais conhecidos do Brasil. Então, é a visão dele sobre o assunto, beleza? Então, isso, Matheus. Segunda-feira estaremos juntos. Legal? E a Luana, tô lá no YouTube. Legal, show de bola. Sempre acompanhando. Sempre acompanhando, nota 10. Vamos lá, Fá? Pode vir. Vamos lá. Vem aqui, ó. Tá cheio de joinha subindo. Daqui a pouco a Luana vai clicar nos coraçõezinhos. O pessoal vai colocar coraçãozinho. Olha que belezinha, ó. Olha quanto tudo aqui joinha. Pra gente, ó. Tá tudo aqui, ó. Tô vendo. Isso. E amanhã estaremos de volta aqui às 22 horas pro nosso... Encontro marcado. Com muita água com limão. Muito. Nem faz cara feia. Não, é uma delícia. Então vamos lá. Dá o seu tchauzinho, vá. Bom fim de semana, né? Porque agora... Não, amanhã tem live. Não, amanhã tem live. É só o Matheus. Olha só, tá querendo cabular sexta-feira. Pois é, olha, pra mim já é Legal, sexta hoje. legal. Mas tudo bem. Tá Então, quase. gente, até amanhã, então. Uma ótima noite, bom descanso. Obrigado pela companhia. Exato. Foi muito bom. Pela audiência. Aprendizados, né? Nós também Exato. aprendemos muito com vocês. Com certeza. Então, gratidão por tudo. Uma ótima noite e até amanhã no nosso encontro marcado. Gratidão. E se essa live foi importante para você, nos avise deixando a sua curtida aí, seu joinha, legal? Quiser, de repente, propor algo, perguntar, enfim, participar mais, pode deixar seu comentário aí mesmo após a live. E se achou que esse assunto é importante, esclarecedor para pessoas que você conhece, já está aí. Clica aí no compartilhar e leve para mais pessoas esse assunto. Se você está assistindo no YouTube, não ao vivo, né? Mas se você está assistindo pelo YouTube esse vídeo, já está aí no canal. Inscreva-se nesse botão vermelhinho aí, ou então clique no sininho, plim, plim, plim. Você vai estar atualizado sobre todas as novidades do YouTube, onde eu coloco coisa exclusiva que não vem para o Facebook, vídeos exclusivos, tá bom? Então, deixa um beijo no seu coração, gratidão, e a gente se vê amanhã às 22 horas no nosso Encontro marcado. Então até amanhã, beijo no coração, gratidão, até mais, tchau, tchau. Tchau.